Ler a Bíblia é sempre um desafio para aqueles que abordam o texto bíblico sem tomar o devido cuidado de entender o contexto das passagens. Mas existem textos que, mesmo tentando prestar muita atenção, ainda parecem muito difíceis de serem entendidos e explicados. No Teólogos de hoje, separamos alguns textos desafiadores para buscarmos a explicação e tirarmos as nossas dúvidas. Acompanhe a terceira rodada de textos a seguir. O Teólogos está só começando. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. 1 Coríntios 5, 3 a 5. Do que Paulo está falando aqui? Para que se deve entregar alguém a Satanás? E o que isso tem a ver com a salvação da pessoa? Esse texto paulino ele tem dado pano para as mangas, não? Como é que eu posso entregar alguém a Satanás para que a carne dele sofra, apodreça e o espírito dele seja salvo? É interessante que você que nos assiste entenda que a palavra espírito no Novo Testamento e no Antigo também, mas no Novo Testamento a palavra pneuma, espírito, ela pode significar uma porção de coisa. Jesus falou assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Que espírito ele está entregando? É a vida. É a vida. Paulo recebeu uma cesta básica de uma igreja, escreveu a primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 16, falou que o que vocês mandaram para mim, deve ser alguma comida, alguma roupa, trouxeram refrigério ao meu espírito. O que espírito é esse que ficou alegre? O próprio Paulo. Então a Bíblia às vezes usa a palavra espírito com a ideia de vida, a ideia de pessoa. Paulo está dizendo aí que o espírito seja salvo, ou seja, a pessoa que fez o erro, se arrependesse, se voltasse a Cristo, podia ser salva. Porque se eu entendo que o espírito seja salvo no sentido greco-romano ou platônico, de algo que sobrevive à morte, eu estou contradizendo a Bíblia. Espírito aí está sendo usado com a ideia do própria pessoa que fez a coisa errada. Então, como é que entregar alguém a Satanás? Só tem dois reinos, não? Espiritualmente falando, o reino de Deus e o reino de Satanás. Esse moço aí, ele adulterava com a madrasta dele. Porque não fala que ele tinha sexo com a mãe dele, mas fala a mulher do seu próprio pai. Essa expressão bíblica para falar a madrasta dele. Não sabemos bem o que aconteceu. Se o pai estava vivo e o rapaz aí tinha sexo com a mulher do pai, a madrasta, que isso é grave, além de ser adultério, é uma desonra ao pai, não? Ou então o pai dele tivesse morrido, ficou ele e a madrasta, morando na mesma casa. E com o tempo rolou um clima lá entre eles, sexualmente falando, e não é que o rapaz estava tendo sexo com a ex-mulher do pai e o pai tivesse morto. Não temos muita certeza se o pai estava vivo ou não. Mas o fato é que era algo gravíssimo. Por quê? Era considerada a mãe dele, a mãe de criação, digamos assim, a madrasta dele. Nem os gentios faziam isso, ter sexo com a madrasta. Mas um moço da igreja, cristão aí, estava fazendo isso. Estava trazendo escândalo até as pessoas vizinhas que não eram cristãos. Então Paulo fala assim: reúnam aí vocês, eu não posso ir, mas estarei presente em espírito. Olha de novo a palavra pneuma. Aí está sendo usado com a ideia de eu estarei presente em espírito, ou seja, em pensamento eu estarei torcendo para que a reunião que vocês vão resolver o caso aí do rapaz, de removê-lo da lista de membros da igreja, é como se eu estivesse aí, eu estarei apoiando em pensamento. A palavra espírito aí tem a ideia de consentimento paulino e pensamento paulino. Em pensamento estarei com vocês. Então, o que deve ter acontecido? O que é entregar a Satanás? É remover, é chamar o rapaz e falar: olha, você está fazendo coisa errada, totalmente errada, que nem os gentios fazem, você está do lado do demônio. Então, com essa postura, você não pode ficar mais na igreja.
Então nós estamos entregando você aonde você já está. Você pensa que está no reino de Deus, mas está no reino do demônio. Agora, é que nós chamamos de disciplina. Voltando àquela ideia de Pedro, que ligares na terra será ligado no céu, desligares na terra será ligado no céu. O que é desligar na terra? É remover alguém da lista de membros da igreja. Quando a coisa é bem feita, a pessoa está errada, não mudou, então também é tirado dos livros do céu. Então é a disciplina eclesiástica que a Bíblia fala. Ou seja, quando você entrou na igreja, você sabia o que devia fazer. Agora está fazendo tudo errado, então não pode mais ficar dizendo que é membro da igreja. Então entregar Satanás aí é remover da lista de membros da igreja, mostrar à pessoa a gravidade da situação e torcer para que ele mude. Que ele saia do reino de Satanás e volte para o reino de Cristo de novo. Então a igreja fez, mas na segunda carta aos Coríntios aparece um caso que os teólogos não sabem com certeza se é o mesmo caso desse jovem que adulterava com a madrasta. Mas Paulo fala que tinha uma pessoa que estava sendo consumida por excessiva tristeza e que o demônio estava feliz com isso. A igreja tinha disciplinado alguém, tirado da lista de membros, e parece que a igreja nunca mais fez uma visita, nunca mais ligou para a pessoa, nunca mais saudou a pessoa, excluiu totalmente do amor e da caridade da igreja. Paulo ele diz na segunda carta, não façam isso, porque o demônio está tendo acesso a vocês agora de outra maneira. Se esse moço da segunda carta aos Coríntios é o mesmo da primeira, por isso que eu estou usando se, não temos certeza, talvez seja, o que aconteceu? Se é o mesmo. A igreja, na primeira carta aos Coríntios, não fazia nada, deixava ele adulterar com a madrasta e estava tudo bem. E agora, quando Paulo diz remova a pessoa da lista de membros, foi no caminho oposto. Removeu e isolou essa pessoa da saudação, do carinho e tudo. Então a pessoa agora estava sem amigos, visto como um grande pecador, ninguém animava essa pessoa, então estava sendo consumida por excessiva tristeza. E Paulo fala, não faça isso. Se o demônio fica feliz em que a pessoa faz coisa errada com a madrasta, fica feliz também com falta de amor de vocês para com essa pessoa. Vão lá e fale com ele de novo e anime que ele volte. Então, o que seria para que a carne sofra, para que a carne seja destruída e que o espírito seja salvo? O que é a carne ser destruída? Uma pessoa que está no caminho da sexualidade errada pode pegar doença venérea. Isso é uma possibilidade. Se ele está fazendo isso com a madrasta, ele vai fazer depois com prostitutas, com tal. Então, ele vai ter problemas de doença com essa postura. Outra ideia também na carne ser destruída é o seguinte: essa pessoa, com a graça de Deus, iria agora não mais ter sexo com a madrasta e nem com mais ninguém da maneira errada. Então, quando ele nega a si mesmo, é como se a carne dele estivesse sendo destruída. Ou seja, as paixões carnais estariam agora sob controle. Isso seria uma destruição da carne. Ou seja, não daria vazão ao que a carne quer fazer. E o espírito seja salvo, ou seja, ele próprio, se mudar de vida, alcança a salvação. Então, Paulo deixou claro aí que se a pessoa mudar, ele pode ser salvo. Se a pessoa não mudar, ele vai ser destruído um dia. Mas Paulo queria então que a igreja tivesse, primeiramente, fosse justa com a pessoa, falasse que ele estava errado, mas que ele tinha chance de salvação se ele mudasse de vida. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Filipenses 1, versos 23 e 24. Paulo por acaso cria na imortalidade da alma? Será que ele está enfrentando um dilema entre abandonar o corpo e ir em espírito para o céu, ou ficar na terra com a alma dentro do corpo? Esse texto paulino tem sido usado por muitos como a ideia de partir e já entrar na recompensa. Ou seja, morreu com o Senhor, já está na glória, alguns falam, não? Já está nos braços do Senhor. Não podemos entender assim, porque o próprio Paulo vai dizer quando é que a recompensa é dada e quando é que nós vamos para os braços do Senhor. Escrevendo aos Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 4, versos 13 a 18, Paulo vai dizer que a trombeta soará, está falando da segunda vinda, e Cristo vai descer do céu, o arcanjo, né?
o chefe dos anjos, descer do céu, vai se ouvir o toque da trombeta, trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, Paulo achava que estaria vivo. Os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles, com aqueles que estavam mortos que ressuscitaram na segunda vinda, e iremos ao encontro do Senhor nos ares. Então Paulo foi muito claro em 1 Tessalonicenses 4, ao dizer da data da recompensa. Não é quando se morre, mas quando se ressuscita na segunda vinda. O contexto aí, Paulo escreveu essa carta de uma prisão, Filipenses, não? Paulo está preso. E Paulo está falando assim, gente, tem dois lados. Tem um lado que é bom para mim, que é partir e estar com Cristo. Às vezes, os escritores bíblicos usam dois eventos ligados por um E. Por exemplo, Jesus na sinagoga de Nazaré falou que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, trazer libertação aos cativos, etc. E apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Note que Jesus colocou dois eventos separados por pelo menos 3.000 anos. O dia que ele apareceu aqui como Messias, o Espírito do Senhor está sobre mim, eu sou o Messias, para levar vista aos cegos, fazer coxos andarem. E o ano aceitável do Senhor, talvez uma referência ao ano do jubileu, em que tinha libertação. E o dia da vingança do nosso Deus. Entre a sua estada aqui, como Messias, e o dia da vingança do nosso Deus, tem pelo menos 3.000 anos. 2.000 anos do nascimento dele para cá, e mais um milênio. Depois do milênio é que será o dia da vingança do nosso Deus. Jesus pôs esses dois eventos juntos, separados apenas por um E. Então Paulo pode estar fazendo a mesma coisa. Eu tenho o desejo de partir, que é morrer, e estar com Cristo. Ou seja, eu vou morrer e a próxima coisa que eu vir, como na sepultura não se tem noção de tempo, eu vou morrer e quando eu abrir os olhos já estou com o Senhor. Mas entre uma coisa e outra, separado só por um E, partir e estar com Cristo tem muito tempo, não? Porque Paulo não iria se contradizer. Como Paulo no lugar pode dizer que eu já vou morrer e já vou para os braços do Senhor, sendo que na primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo diz que estaremos nos braços do Senhor quando a trombeta soar, quando ele descer do céu e quando houver a ressurreição dos justos. Agora, é interessante nesse contexto aí, que Paulo está preso, ele está dizendo o seguinte, gente, irmãos de Filipos, tem dois lados, e eu não sei o que escolher. Um lado é partir, é morrer. E quando eu abrir os olhos na ressurreição, eu já estou com o Senhor. Isso é bom para mim. Isso é bom para mim. Porque eu estou livre da prisão, dos males de ser açoitado muitas vezes por causa da fé, apedrejado. É bom para mim, então, descansar. Mas não é bom para vocês. Para vocês, Paulo fala aí em Filipenses, fala assim, que se eu ficar, será bom para vocês. Porque vocês vão ter o pastor Paulo por mais tempo. Então, eu continuar vivo não é tão bom para mim, mas é bom para vocês. Eu morrer é bom para mim, porque já descanso das lutas da vida, mas não é bom para vocês. Eu não sei o que escolher. Tem vantagem e desvantagem nos dois lados. Mas tem um terceiro lado melhor do que os dois, que é partir e estar com Cristo. A expressão aí pode significar uma transladação. Como Enoque foi levado para o céu, né? Como Elias foi levado. Ou seja, tem uma coisa melhor do que eu morrer ou eu continuar vivendo, que é o Senhor voltar hoje, por exemplo, e nos levar todos para o reino de Deus. Então, o partir estar com Cristo pode ser morrer e esperar no túmulo a segunda vinda e ser ressuscitado, ou parece melhor entender como partir estar com Cristo no sentido de ser levado para o céu agora, ser trasladado. Às vezes a gente faz isso, não? A gente está passando por uma angústia tão grande, fala, Senhor, se o Senhor voltasse hoje, se ressuscitasse a minha irmã que está no caixão, meu paizinho, minha mãe, meu filho que está morto, se o Senhor voltasse hoje, para a gente partir e estar com o Senhor, não se fosse trasladado, né? Então Paulo pode também ter em mente a trasladação, porque a trasladação resolveria as duas coisas. Ele não morreria e continuaria com os irmãos na glória, os irmãos aí de Filipos, não?
Então a Bíblia nos contradiz. A Bíblia é clara em dizer quando é que nós vamos para os braços do Senhor, quando se dá a recompensa. No finalzinho do livro de Daniel, você que nos assiste pode conferir. Nos últimos versos do livro de Daniel, Deus fala para Daniel: Daniel, você vai descansar, aí é a morte, e no fim dos dias te levantarás para receber a tua recompensa. Então, Deus não falou assim: Daniel, você vai morrer e já vai estar comigo. Não. Você vai descansar e morrer, e no fim dos dias, quando Cristo voltar a segunda vez, não, você vai se levantar. Ou seja, descansar aí para Daniel é a morte, e se levantar é a ressurreição. Ou seja, você vai entrar na tua recompensa na ressurreição, e não quando você morre. Senão, se eu penso diferente, eu ponho a Bíblia se contradizendo. A Bíblia é muito clara: a recompensa não é dada quando se morre, mas quando se ressuscita na segunda vinda. Pois também Cristo morreu, uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. 1 Pedro 3, 18 e 19. O que significa pregar aos espíritos em prisão? Cristo desceu até o inferno para converter almas que estavam presas por Satanás? O texto de Pedro, onde fala que Jesus morreu na carne, morreu mesmo, mas foi vivificado pelo Espírito, o Espírito deu vida a ele. É interessante que a Trindade participou da ressurreição de Cristo, não? Esse texto de Pedro aqui é o único que fala que o Espírito Santo participou da ressurreição de Cristo. Morreu na carne, mas foi vivificado pelo Espírito. O Pai, várias vezes é dito no Novo Testamento que ressuscitou o Filho. E o Filho diz que se auto-ressuscitou. Ele fala: eu dou minha vida para tornar a reassumi-la. Eu tenho o poder de dar a minha vida e o poder de buscá-la. Então quem ressuscitou Jesus foi a Trindade. Mas como o texto é complicado quando prossegue dizendo: foi e pregou aos espíritos em prisão. Será que pode-se pregar a espíritos encarnados? Em que prisão é essa? Seria o inferno? Devemos ler esse contexto à luz do que a Bíblia fala, ou do uso também sobre espírito. Como eu mencionei em outros programas, ao tratarmos sobre a palavra espírito às vezes dá a ideia de pessoa. Como aquele texto paulino fala assim, que escrevendo aos Coríntios, primeira carta, no final, dizendo assim: a cesta básica que vocês me mandaram trouxeram refrigério ao meu espírito, quer dizer, a ele próprio, não? Aqui Pedro está usando a palavra espírito aqui com a ideia de pessoa. Porque Hebreus 9, 27 e 28 fala que com a morte encerra o tempo de preparo. Paulo, autor de Hebreus, fala que depois da morte vem o juízo, vem o julgamento. Agora, como é que eu posso entender o texto de Pedro dizendo que Jesus, naquele tempo que morreu, que estava morto antes de ressurgir, foi lá no inferno e pregou a espírito em prisão? E contrariaria Hebreus 9, 27 e 28, que diz que depois da morte vem o julgamento. Ou seja, não tem uma segunda chance para se pregar a uma pessoa que morreu, para ele ser salva. Não tem segunda chance. Então, que espíritos são esses que Jesus pregou? Bem, o restante dos versos explica. Os quais, esses espíritos, fala, os quais, noutro tempo, não foi no tempo de Jesus, que morreram, foram desobedientes enquanto a longanimidade, ou seja, a paciência de Deus aguardava nos dias de Noé. Aqui está a chave. Que espíritos são esses? Não foi pessoas que morreram no tempo de Cristo que ele foi lá e pregou a essas pessoas. Foi pessoas do tempo de Noé. Como ele pregou? Cristo pregou utilizando-se do Espírito Santo e o elemento humano foi Noé. Então, para quem Noé pregou, de acordo com Gênesis? Para espíritos encarnados? Não, no texto de Gênesis é claro, Noé pregou a pessoas que viviam no tempo dele, que são os antediluvianos. E aí depois fala que não adiantou a pregação para esse espírito, porque fala assim, e fala no tempo, enquanto se preparava a arca. Não foi no tempo que Jesus morreu e foi lá no inferno pregar espírito, foi no tempo que Noé preparava a arca, pregando a esses espíritos, ou seja, pessoas do tempo dele. E fala assim, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. Aqui Pedro usou a palavra psirrê, ou psique, que é a tradução do hebraico nefesh. A saber, 8
psique, ou seja, 8 almas vivas, ou pessoas, se salvaram. Que 8 pessoas são essas, 8 almas são essas? A família de Noé. Noé, a esposa e mais os filhos e as noras. Então, fala aqui, Deus pregou aos espíritos em prisão, utilizando-se de Jesus, que delegou ao Espírito Santo, que usou Noé, e 8 desses espíritos aos quais se pregou acreditaram no dilúvio. E fala Noé e a família dele. Então, primeiramente, não foi Jesus no tempo que ele estava morto ao inferno e pregou, porque fala que foi no tempo de Noé. Fala, identifica esses espíritos aos quais se pregou com os antediluvianos, e fala que de toda a pregação de Noé, só 8 pessoas acreditaram. Ele mesmo e a família dele. Então, fica bem claro no texto. Com a morte encerra-se o tempo de graça. Não tem uma segunda chance. Ou seja, os mortos, a Bíblia diz que não sabem de nada. Eclesiastes 9, 5 e 6 fala que os mortos não sabem de nada. Então não adiantaria pregar a espíritos de mortos se eles não sabem de nada. Segundo, não tem segunda chance depois da morte. Hebreus 9, 27 e 28. E terceiro, fala que esses espíritos são pessoas que estavam vivos no tempo de Noé. Então, claramente identificando esses espíritos como os antediluvianos. Ou seja, pessoas vivas que ouviram a pregação de Noé. E somente 8 delas se salvaram. Então não posso usar esse texto para dizer que pode se pregar a espíritos encarnados no inferno ou em algum outro lugar. Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Gênesis 6, 6. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Números 23, 19. Em alguns textos bíblicos, vemos que Deus se arrependeu de algo. Já em outros textos, notamos que Deus não se arrepende. Afinal de contas, como podemos conciliar essa aparente contradição? A ideia que Deus se arrepende aparece em vários textos da Bíblia. E fala também que Deus se arrependeu de ter feito o homem, no caso aí do tempo de Noé, não? Teve que mandar o dilúvio. Deus se arrepende ou não se arrepende? Devemos então ter em mente 2 palavras hebraicas para arrependimento. Quando se refere a Deus, que é o caso aí do texto de Gênesis 6, fala que Deus se arrependeu, a palavra hebraica é naham. Naham, a melhor tradução seria doer por dentro. É uma dor interna. É uma pena de alguém. Quando se fala de arrependimento do ser humano, no sentido de cometer uma tolice, fala, me arrependi, por que eu fiz isso? Nunca se usa naham, mas se usa chuve. Chuve é a palavra voltar, dar meia volta, fazer uma conversão. Ou seja, está no caminho errado, faça uma conversão, volte para o caminho certo. Deus não tem esse tipo de arrependimento, de fazer coisa errada e se arrepender. Por isso que não usa chuve para Deus, mas usa naham, uma dor interna, uma dor, uma pena de alguém. No livro de Jonas, tem essas 2 palavras. Fala que Jonas pregou aos ninivitas e eles se arrependeram, chuve. Ou seja, mudaram o seu caminho, fizeram meia volta. Se arrependeram no sentido de estar no caminho errado e voltaram para o caminho certo. E pelo fato deles se arrependerem, Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria e não fez. Aí a palavra é trocada para naham. Ou seja, como os ninivitas fizeram meia volta no caminho errado, se arrependeram no sentido de estar cometendo erros e faltando a fazer o que é correto, Deus teve dó, se arrependeu, teve pena, doeu por dentro Deus destruí-los, sendo que eles mudaram. Então, Deus se arrepende? Depende do que tipo de arrependimento eu estou falando. No sentido de cometer uma tolice e fazer o que é certo, nunca. Deus não faz isso, porque Deus sempre faz as coisas certas. Deus ele não se arrepende no sentido de voltar de um caminho errado. Ele sempre o caminho dele é certo. Mas quando Deus vê uma pessoa que estava errada, que faz a coisa certa, dói por dentro ele punir uma pessoa que está mudada. Então, nesse sentido, Deus não se arrepende de fazer uma tolice e voltar atrás, mas Deus se arrepende no sentido de doer no coração dele, punir alguém que está arrependido. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Romanos 3,
28. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Tiago 2, 14. Paulo diz que somos justificados apenas e tão somente pela nossa fé em Cristo, mas Tiago parece insinuar que sem obras uma pessoa não pode ser salva. Existe alguma contradição entre os dois autores bíblicos? O texto paulino fala que o ser humano é justificado pela fé em Jesus. Isso Paulo falou muito, especialmente na Epístola aos Romanos. Por sua vez, Tiago fala que se a pessoa não tiver obras e tiver apenas uma fé mentirosa, essa fé não vale nada. É interessante como Paulo e Tiago usam a mesma pessoa. Paulo fala assim que Abraão foi justificado pela fé. Quando ele acreditou que poderia ter um filho, o filho da promessa, etc. E Tiago usa o mesmo exemplo de Abraão, falando que ele foi justificado pelas obras, quando ele ofereceu Isaque em sacrifício. E aí, Paulo e Tiago se contradizem? A Bíblia não pode se contradizer, porque o Espírito Santo é que está por trás de Tiago e Paulo. Devemos entender assim os ouvintes dessas cartas. Paulo escreve para Romanos, que muitos deviam acreditar que fazendo boas obras estariam justas diante de Deus. Então Paulo vai focar na fé. Paulo vai falar, não, boa obra é importante, mas ela não justifica você. Você é justificado, declarado uma pessoa justa, sem culpa, pela fé nos méritos de Jesus. Tiago, por sua vez, escreve para um público que dizia que tinha fé, mas não fazia nada pelo próximo. Então, Tiago vai dizer, se você diz que tem fé, essa sua fé não é traduzida em fazer o bem ao próximo, então sua fé é vazia, sua fé é morta. Então, são dois lados da mesma moeda. É dito que Lutero dizia que daria o chapéu dele de doutor, que ele fez um doutorado, para quem harmonizasse Tiago e Paulo. Mas então, provavelmente, Lutero não entendeu que os públicos eram diferentes. Paulo escreve para pessoas que confiavam nas boas obras, para serem justas diante de Deus, e ele vai focar a fé. E Tiago escreve para pessoas que diziam que tinham fé, mas era uma fé apenas teórica, uma fé sem levar o comprometimento social de fazer o bem aos carentes. E então Tiago vai focar nas obras. Vai dizer, se você diz que tem fé em Deus, mas deixa o pobre com frio, com fome, essa fé não vale nada. Então são públicos diferentes, tá? A Bíblia não se contradiz na questão da justificação. A justificação é pela fé, é mediante a fé, pela graça de Deus, confiando no que Jesus fez. Mas Tiago vai dizer, não diga só que tenha fé. Se você disser que tem fé, mas essa fé não leva você a fazer o bem ao próximo, essa fé não vale nada.